Recording in progress. Boa tarde. Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a 45ª Sessão Judiciária Ordinária, a ser realizada na modalidade híbrida, videoconferência presencial. E submeto à apreciação a ata da sessão anterior. Não havendo óbice, declaro aprovada a referida ata. Prestação de conta número 0600 147, 86, 2000, origem Macapá, relator João Lage, interessado, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, interessado, Jurandir Dias Moraes e Anderson Gomes Santos. Eminente relator, com a palavra. Obrigado, presidente. Saúdo a Vossa Excelência, os ilustres pares, sou procurador eleitoral, todos que nos acompanham, os servidores da casa. Prestação de contas do PRTB referente às eleições de 2020, então, a prestação apresentada, de modo que a unidade técnica, a Procuradoria Regional Eleitoral, opinaram pelo julgamento das contas como não prestadas ao relatório. Senhor Procurador. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, nobres julgadores, Ministério Público Eleitoral, reitero o parecer. Eminente relator. Presidente, nós intimamos a agremiação para apresentar a prestação de contas, quedou inerte, né, não há conta realmente a analisar. O julgamento é para declarar como não prestada essas contas, determinar a perda do direito ao recebimento da corda do fundo partidário. Esse é o voto, presidente. Alguma objeção? Tribunal Regional Eleitoral, Dom Apar, por unanimidade, julgou não prestada as contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Qual é o ano referente ao ano? Qual é o ano, João? É 2020, presidente. Jurandir Dias Moraes e Anderson Gomes são interessados de 2020, tudo nos termos de voto proferido pelo relator. Requerimento de regularização de omissão de prestação de contas. Origem Macapá, relator Augusto Leite, interessado, Partido Socialista de Liberdade Pessoal. Eminente relator, com a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, meus pares, senhor procurador, senhores advogados, servidores, todos que nos assistem. O preâmbulo, eu trouxe logo a discussão a questão, inclusive, dos parcelamentos, que o doutor Pablo sempre bate com a gente, troca ideias, e eu trouxe hoje o julgamento e meu posicionamento. Trata os autos de pedido de regularização de prestação de contas do Partido Socialista, solicitado pelo Partido Socialismo e Liberdade, referente ao exercício financeiro 2015. Após a análise inicial, o órgão de controle da Corte pugnou pela devolução dos valores e somente após integrar o pagamento seja deferida a regularização. O partido apresentou pedido de tutela de urgência, alegando estar adimplente com os pagamentos, após o parcelamento dos valores junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Em decisão criminal, então, o relator deferiu o pedido. Entretanto, nota-se que tal requerimento fazia menção apenas à suspensão das anotações de órgãos diretivos da agremiação, mas o deciso ampliou o deferimento para a sanção de não recebimento das cotas, a suspensão do não recebimento das cotas do partido de fundo partidário, folhas 206 e 208. Esse processo ainda era físico, dos autos físicos. Em parecer acostado às folhas 219 e 220 do processo físico, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo deferimento da regularização. O relator determinou ao partido que comprovasse a adimplência no que foi atendido pelo partido. O interessado apresentou novo requerimento durante o ápice do período pandêmico, solicitando a suspensão do pagamento. O pedido foi indeferido em razão da execução da dívida e está sendo feita junto à Procuradoria da Fazenda Nacional. Logo, ali devia o partido buscar a interrupção do recebimento dos valores. Os autos foram migrados para o sistema digital, o que levou à paralisação de sua tramitação. Após a digitalização, foi determinado ao partido apresentar comprovante de sua adimplência. O partido não se manifestou no prazo concedido. Tempestivamente, apresentou requerimento para demonstração do que lhe fora determinado e, deferida a pretensão, novamente a agremiação manteve-se inerte.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, o parquê modificou o entendimento já esposado anteriormente e opinou pela negativa ao pedido de regularização em razão do partido não ter demonstrado o efetivo recolhimento dos valores devidos, e ainda pela revogação da liminar, que suspendeu os efeitos da decisão colegiada. No prazo de manifestação do órgão ministerial, o partido apresentou o requerimento de novo parcelamento junto ao juízo. Posteriormente, protocolou nova petição, desistindo do último pedido e apresentando comprovantes de novo acordo junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, inclusive com demonstrativos de pagamentos de parcelas. O processo foi, então, encaminhado ao órgão de controle para manifestar-se que o fez pelo deferimento do pleito ante a comprovação da adimplência da dívida e demais documentos necessários para tornar apta a prestação de contas. Novamente ouvido o Ministério Público Eleitoral, corroborou o parecer pela revogação da liminar e indeferimento do pedido. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador. Obrigado, senhor presidente, ilustre relator, nobres julgadores. Voltamos, como disse sua excelência o relator, a um tema que foi, de forma incipiente, tratado na sessão de ontem. E eu digo incipiente porque, no julgamento ocorrido no dia de ontem, tratava-se de um embargo de declaração que possui, obviamente, os limites dessa espécie recursal. Agora não. Estamos no bojo de um pedido de regularização de contas. E eu faço notar uma primeira circunstância, eu tento chamar a atenção deste ilustre colegiado por uma circunstância peculiar. As contas não foram prestadas relativas ao ano de 2015. O pedido de regularização, que é objeto da presente demanda, foi feito no ano de 2017. Então, nós estamos há 5 anos, ou este tribunal está há 5 anos se debruçando sobre esse tema, esse pedido feito pelo partido ora requerente. E essa situação, ela chama atenção, porque é um processo que se alonga justamente pelo fato de ter havido um parcelamento inicial que foi descumprido e que, anos depois, o partido conseguiu obter, junto à Fazenda Nacional, um novo parcelamento. Essa circunstância, repito, é peculiar, porque ela pode simplesmente levar ao infindável término ou aos repetidos parcelamentos, sucessivos e repetidos parcelamentos, e a inviabilidade de quitação dessa dívida, porque o partido, que já levou 7 anos para conseguir minimamente regularizar e 5 para fazer um parcelamento, foi omisso no pagamento das cotas, teve que realizar um novo pedido, e isso, assim, esse tribunal não tem nenhuma segurança quanto à continuidade ou não desses pagamentos e logo do cumprimento do julgado anterior que determinou o recolhimento desses valores. Pois bem, a partir dessas circunstâncias fáticas, me parece pertinente reiterar parte do que foi dito no dia de ontem quanto aos contornos jurídicos da matéria. E quais são eles? O primeiro que chama a atenção é a existência de norma aplicável e a reger especificamente a espécie. Cuida exatamente do artigo 61, parágrafo 4º, da então vigente Resolução TSE 23.432, de 2014, que disciplina a prestação de contas, que disciplinava a prestação de contas relativa ao ano de 2014. Essa norma possui disposição praticamente idêntica ou idêntica àquela que atualmente é vigente e que foi tratado no julgamento anterior, ou nos julgamentos anteriores sobre esse tema, que é o artigo 58, parágrafo 4º, da Resolução 23.604, de 2019. E eu vou me permitir ler, mais uma vez, a esse tribunal, o que diz a norma que cuida especificamente dos efeitos, ou do levantamento das sanções, da situação de inadimplência aos partidos. Na hipótese, diz o parágrafo 4º do artigo 58 atual, que é a redação basicamente idêntica ao 61, parágrafo 4º, que na hipótese de a decisão impor recolhimento de valores e ou aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão partidário e de seus dirigentes somente deve ser levantada
após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no parágrafo 3º, que trata, enfim, repete, cuida e disciplina a hipótese de contas não prestadas. Ou seja, a norma que há de incidir ao presente caso disciplina os efeitos e as consequências para o caso de se fazer necessário o recolhimento de valores. E qual é essa consequência? A situação de inadimplência só vai ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores. Já disse isso na sessão passada, volto a repetir, que o Ministério Público Eleitoral não ignora a possibilidade do parcelamento. A existência em si do parcelamento é um direito da parte que tem dívidas tributárias ou não tributárias com o erário. As consequências desse parcelamento, tanto sob a perspectiva tributária, civil ou eleitoral, é que são questionadas pelo Ministério Público. Ao ver desta Procuradoria Regional, os limites da norma, os limites semânticos da norma mencionada, o artigo 61, parágrafo 4, compelem o julgador a compreender que o levantamento, a situação de inadimplência, só pode ser levantada após o efetivo recolhimento. E o que é efetivo recolhimento? E por isso eu menciono a compreensão semântica disso. Por certo, sob qualquer perspectiva que se olhe esse ponto, não é parcelamento. Efetivo recolhimento pode ser compreendido como quitação, mas não pagamento, quitação, mas não parcelamento. Além dessas questões jurídicas, que são quanto à incidência ou não, e a validade ou não, a vigência ou não dessa norma, o seu afastamento enseja ou necessita de fundamentos que indiquem tal norma como ilegal, inconvencional ou inconstitucional. Do contrário, ela deve incidir. Dessa forma, o Ministério Público reitera o parecer ofertado a indicar a necessidade de que os levantamentos, a situação de inadimplência só pode ser levantada após a quitação integral, nos exatos termos da disposição legal. Quanto a um dos requerimentos formulados pela parte de suspensão do processo, em razão do parcelamento, cumpre recordar, e isso corrobora o entendimento ministerial, que o Código de Processo Civil, ao disciplinar essa matéria, condiciona a um limite temporal. E esse parcelamento que foi feito pela parte ultrapassa o período indicado pelo Código de Processo Civil, que aponta o prazo máximo de 1 ano para as hipóteses de suspensão. Então, sequer de suspensão se poderia aventar, porque o parcelamento ultrapassa esse período. Registro, mais uma vez, que na compreensão do Ministério Público Eleitoral, as normas mencionadas, tanto da Resolução 23, os dispositivos mencionados, tanto da Resolução 23.432 quanto 23.604, são válidos e devem incidir, incumbindo ao partido obter meios para quitar essa dívida reconhecida judicialmente, para que os efeitos da inadimplência venham a ser levantados. Isso pode se dar por assunção de dívida de órgão partidário superior, enfim, a forma pela qual o partido há de adimplir isso é, ao ver do Ministério Público, estranha à compreensão da questão jurídica posta no presente caso, que é qual o âmbito de incidência desses dispositivos que prevêem as hipóteses de levantamento da situação de inadimplência e, numa eventual não incidência, os fundamentos jurídicos que justificariam isso. É a manifestação, Excelência. Eminente relator. Obrigado, presidente. Presentes os requisitos legais, eu conheço do pedido, senhor presidente. Não vejo nenhuma objeção. Vossa Excelência pode prosseguir. Obrigado. Inicialmente, se faz necessário analisar a liminar deferida no início da instrução processual. Tal medida decorre do juízo monocrático em suspender a decisão colegiada
no processo de prestação de contas, pois naquele momento o juiz, então relator, entendeu que havia necessidade de se restabelecer os direitos do partido, por estar cumprindo com a obrigação do pagamento e, desta forma, não ser penalizado a ponto de ser impedido de concorrer às eleições de 2018. Tal temeridade se dava por conta da sanção de suspensão de anotações dos órgãos diretivos do partido, penalidade essa prevista na resolução TSE 23.432 de 2014, à época vigente, que orienta o procedimento, e que assim dispunha, parágrafo 2º, julgadas não prestadas as contas, os órgãos regionais, municipais ou zonais, serão eles e seus responsáveis considerados para todos os efeitos inadimplentes perante a Justiça Eleitoral. E o registro ou anotação de seus órgãos de direção ficará suspenso até a regularização da situação. Como relatado, o magistrado foi além e deferiu, inclusive, a suspensão da sanção referente ao caput do mencionado dispositivo, que trata do recebimento de cotas do fundo partidário. Artigo 47, a falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do partido, enquanto não for regularizada a situação do partido político. No tocante ao impedimento de registro de órgãos diretivos, nada mais há a prover, pois o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da ADIM 6032, afastou que qualquer interpretação seja aplicada de forma automática, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o artigo 28 da Lei 9.095/95. Portanto, a sanção aplicada no acórdão objulgado foi afastada pela decisão da Suprema Corte. Quanto à suspensão das cotas do fundo partidário, andou mal a decisão monocrática, tendo em vista que qualquer manifestação quanto ao julgado do órgão colegiado não se mostrava passível de combate por meio de análise individual que afastasse, sob pena de supressão de competência. E mais, a resolução de regência da prestação de contas, número 23.432 de 2014, foi ignorada, se utilizando norma editada posteriormente à resolução do TSE número 23.546, 2017, para fundamentar o provimento ilícito. Cabe notar que o assunto já tratado na liminar é o mérito da questão apresentada no requerimento ora apreciado. Portanto, além de tudo, o que já foi exposto, a liminar teve caráter satisfativo. Diante de tais motivos, o presente julgamento tem o condão de confirmar ou não a decisão somente no que tange à suspensão das cotas do fundo partidário. Passamos, então, a analisar se o partido cumpriu com o que dispõe o artigo 61 da resolução 23.462, que trata da regularização das prestações de contas não prestadas, julgadas não prestadas, no ano 2015. Nesse sentido, trazemos à colação o que afirmou o órgão técnico da Corte em última análise. Foram apresentados ID 4863-458, ID 4863-459 e 460, os comprovantes da transação realizada junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, o DAF, no valor de R$ 1.275,93, e o comprovante de pagamento do mesmo, referente à primeira parcela do parcelamento, corroborando as informações apresentadas, atendendo ao disposto no parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 61 da resolução do TSE 23.402 de 2014. Ante o exposto, sugerimos o deferimento do pedido de regularização das cotas do partido do exercício de regência. A suspensão do repasse do fundo partidário deve permanecer até que o partido político cumpra a exigência de pagamento integral do valor devido, única maneira capaz de se obter a regularização de seus fundos. Pois bem, como se denota, das duas manifestações, há uma dúvida essencial quanto à interpretação da norma sancionadora. A adimplência do parcelamento do pagamento deve ser considerada como efetivo recolhimento dos valores devidos. A resolução trata da inadimplência da seguinte forma, artigo 61, parágrafo 4º. A situação de inadimplência do órgão partidário e de seus dirigentes somente será levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no parágrafo 3º deste artigo. Em rápida leitura, temos que somente após o pagamento integral seria considerado adimplente o devedor. Entretanto, a norma, em momento algum, faz esse tipo de imposição ao devedor, no meu entender.
Em sentido contrário, a lei das eleições garante que os partidos políticos têm o poder de parcelar seus débitos. Confira-se, artigo 11 da lei eleitoral, inciso 4º, o parcelamento de multas eleitorais e de outras multas e débitos de natureza não eleitoral imputados pelo poder público é garantido também aos partidos políticos e até 60 meses, salvo se o valor da parcela ultrapassar o limite de 2% do repasse mensal do fundo partidário, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem o referido limite. A norma geral traz tal previsão para que não se inviabilize as agremiações partidárias de cumprir com suas obrigações decorrentes dos fundos públicos, como o pagamento de prestadores de serviços essenciais e a doutrinação constitucionalmente prevista para esses órgãos. Obrigar o partido a pagar integralmente o valor seria uma forma de impedir seu funcionamento. Note-se que quase a totalidade dos partidos apresenta alguma forma de dívida decorrente de prestações de contas. Num quadro mais pessimista, poderíamos, inclusive, inviabilizar todo um processo eleitoral por mau funcionamento dos partidos em razão da inadimplência. Em análise aos pagamentos já efetuados, verificamos que a agremiação já realizou o pagamento de R$ 95.335,86, de um total de débito de R$ 286.725,98, ou seja, 33,24%, demonstrando a disposição do devedor em cumprir com o compromisso firmado junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ignorar o parcelamento como forma de pagamento regular tornar-se-ia forma de ampliar a sanção aplicada. Tomemos como exemplo o caso em apreço. No primeiro parcelamento feito pelo PSOL junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, foi deferido o prazo de 60 meses. Pelo raciocínio de pagamento integral, somente após esses prazos, os repasses das cotas do fundo partidário poderiam ser recebidos pelo partido, ainda que fizesse o pagamento das parcelas regularmente, ou seja, a sanção se estenderia por pelo menos 5 anos. Nesse sentido, a agremiação passaria a funcionar somente com a arrecadação de seus afiliados, levando à inviabilização de suas atividades. Sabemos que aqui no Brasil, diferentemente de outros países, os recursos dos partidos são eminentemente públicos. Aqui e acolá temos alguma doação por entidades privadas, pessoas físicas, né? Muito bem. Nesse sentido, a agremiação passaria a funcionar somente com a arrecadação de seus afiliados, levando à inviabilização de suas atividades. Respeitando decisões, pensamentos em contrário da Procuradoria da Fazenda, Procuradoria Regional Eleitoral, doutor Paulo. Tá? Diante dessas considerações, convence que a adimplência se dá pelo regular pagamento, ainda que parcelado, dos valores impostos a restituir na decisão da prestação de contas, satisfazendo os requisitos da resolução de regência para suspensão do impedimento de recebimento de verbas decorrentes do fundo partidário. Acolho, então, a manifestação do órgão diretivo e voto pelo deferimento do requerimento do PSOL referente à prestação de contas do exercício de 2015, suspendendo as sanções impostas no acordo 5585-2017, nos termos do artigo 61, caput da resolução do TSE 23.432/2014. É como voto, senhor presidente. Entendi o final. Augusto. Presidente, eu estou votando pelo deferimento da regularização do partido e suspendendo as sanções aplicadas no acordo. Vossa Excelência deferiu a regularização do partido, das contas do partido, né? E suspendendo as sanções impostas anteriormente no acordo 5585-2017, senhor presidente. É como eu voto. E suspendeu as sanções impostas, né? Isso. Matias Neto. Senhor presidente, eminentes pares, ilustre procurador regional eleitoral, aos servidores que nos acompanham, a todas as pessoas que assistem essa sessão pela internet, me chama a atenção a manifestação do Ministério Público no que se refere a relevar que estamos tratando de uma prestação de contas do ano de 2015. Portanto, nós estamos em 2022, quase 7 anos depois dessa prestação de contas.
considerando que é possível o parcelamento dessas contas durante 60 meses, e se quase 60 meses são 5 anos, e durante quase 7 meses esse partido cumpriu apenas 33,24% do que deveria ter feito, a minha é uma incongruência quando a máxima data venha ao voto do relator, deferir o requerimento de aprovação da prestação de contas deste partido, permitindo que ele volte a receber as cotas do fundo partidário, com essa conduta que teve diante da benesse da lei em poder retomar o dinheiro público de forma parcelada. Então, eu peço venha ao ilustre relator para dele divergir, votando pelo indeferimento do requerimento referente à prestação de contas do exercício de 2015. É como voto. Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional, a todos que nos assistem pelo canal do YouTube, boa tarde. Senhor presidente, como muito bem destacado pelo eminente relator, o direito ao parcelamento é um direito assegurado no artigo 11, parágrafo 8º, inciso 3º e 4º da Lei 9.504, a Lei das Eleições. E esta previsão legal é um direito objetivo do partido ou do devedor fazer junto aos órgãos competentes, seja ele na Fazenda Nacional ou no próprio tribunal. Então, veja bem, há um contrassenso exigir, como muito bem destacou o eminente relator em seu voto, exigir que o pagamento só dará quitação total após o integral pagamento do parcelamento, isso podendo se estender por mais de 5 anos, havendo inclusive aí uma dupla penalidade ao devedor. Então, diante dessas considerações e do voto muito bem lançado pelo eminente relator e considerando, senhor presidente, o posicionamento majoritário deste tribunal, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. É como voto. Rolando Vasconcelos. Boa tarde, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional eleitoral. De igual forma, como pontuado pelo doutor Rivaldo, Sua Excelência, eu também acompanho integralmente o relator, Excelência, haja vista todas as considerações pontuadas no caso em apreço. Esses são os termos. João Lage. Gente, deixa eu... bom, essa matéria é uma matéria que realmente suscita, todos nós, muito estudo, muita dedicação e empenho em analisar todas as normas eleitorais, especialmente por conta de que ontem nós ouvimos o bem lançado voto do Mário, que, sinceramente, quando a gente ouve assim, todas as razões, a gente vai ler aquele voto que o Mário Franco encaminhou para todos nós, são razões realmente muito fortes, muito concisas em termos da legislação e do desenvolvimento do argumento jurídico que é defendido, e também reflexões. Eu confesso que eu tenho analisado, e até então eu chego à seguinte conclusão. Eu penso que o voto do Matias, ele é certo, mas eu vou agregar, eu vou acrescentar alguns argumentos para melhor, endossar melhor esse posicionamento. Vocês estão me ouvindo? Porque a imagem coloquei. Está falhando muito. Está falhando, presidente. Excelência, isso. a manifestação de Vossa Excelência, corregedor, não foi ouvida, deu uma interferência. Perfeito. Então, eu vou repetir, porque esse horário tem aqui um negócio de uma placa solar que realmente interfere nas nossas ondas. Mas, assim,
quero estudei muito essa matéria e já tiro ao voto divergente do ilustre juiz Matias com as seguintes considerações. Veja, uma coisa, a meu ver, é o direito ao pedido de regularização, dentro do qual o partido pode pedir o parcelamento. Isso aí é bem claro. E a outra coisa que nós temos que ver, e aí que nós estamos discutindo, é pedido o parcelamento, a quitação ela é dada ao longo das parcelas ou só ao final? E aí me parece, nesse ponto, o Ministério Público Eleitoral tem completa razão, porque a norma é clara. Aliás, essas normas elas vêm se repetindo ao longo dessas eleições todas. A situação da inadimplência, ela só é levantada depois. Então, vejam, eu penso que há como compatibilizar tudo. Ou seja, a regularização é um direito do partido. E, ao pedir, ele pode, inclusive, pedir a porém, a situação da quitação eleitoral, a meu ver, nós não devemos antecipar. Podemos ter uma norma específica, né, que diz levantar depois. Então, veja, eu fico pensando nessa prestação de contas que julgamos ainda há pouco. Uma conta não prestada. É um partido nós temos muitos partidos no Brasil todo, e o partido não prestou contas. Imagina, daqui a uns 5 anos, ele volta pedindo um parcelamento. Quer dizer, eu penso que a Justiça Eleitoral ela tem que ser um pouquinho mais enérgica em relação a essa questão de prestação de contas, porque, como o Matias falou, é dinheiro público que entra na campanha, é dinheiro público que financia eleições. Se, por um lado, nós temos um argumento forte que o Mário levantou, que realmente é um argumento que eu considero, a questão de inviabilizar a existência de um partido político e o próprio regime democrático. Por outro lado, esse recurso público, ele retroalimenta exatamente a democracia. Então, eu vejo assim, o partido que não tem um compromisso em prestar uma conta, não tem um comprometimento, parece que não cumpriu algumas parcelas, que é algo que já vem tramitado desde 2017. Então, com isso, eu quero aderir ao voto divergente, com todas as linhas aos demais eminentes magistrados, mas aderir ao voto do Matias para julgar improcedente o pedido. Mário Franco. Presidente, eminentes colegas, esse é um tema que novamente volta à corte e me parece que é um tema da mais alta relevância, de altíssima relevância, porque ele muitas vezes, os casos concretos, trazem à realidade situações que chocam, que impactam. Como eu disse na sessão de ontem, eu tenho posição minoritária em relação ao tema. Eu compreendo que o pedido de parcelamento por si só não outorga uma automática certidão de regularidade ao partido. A minha compreensão é de que o legislador, ao prever a possibilidade de parcelamento, o fez pensando numa benesse, numa possibilidade da agremiação partidária vir a se tornar adimplente. Porque, a depender do valor que o partido tenha que devolver, ele pode ficar numa situação absoluta de inadimplência e nunca conseguir se regularizar. Então, a possibilidade de parcelamento, no meu modo de ver previsto na legislação, tem essa finalidade de conduzir o partido a uma situação de adimplência no médio e longo prazo. Mas não imaginar que um simples pedido de parcelamento possa, como eu disse ontem, por vias transversas, rescindir os efeitos de um acórdão do Tribunal Regional Eleitoral. De toda forma, presidente, esse tema já foi examinado pelo Tribunal, pelo Pleno, por mais de uma vez, e pedindo vênia para averbar minha posição pessoal sobre o tema, que é minoritária,
mas, sobretudo, em nome da segurança jurídica e do princípio da colegialidade, para que o tribunal não fique alterando a sua jurisprudência, eu vou acompanhar o eminente relator, tal como fiz no voto consignado ontem, ressalvado, evidentemente, apenas a título de obter dictum, a minha posição pessoal sobre a matéria, mas respeitando a colegialidade do tribunal e a segurança jurídica dos julgamentos. É como voto, presidente. Acompanhe o relator. Tribunal Regional Eleitoral, por maioria, deferiu o pedido de regularização do pedido do partido e suspendeu as sanções impostas, vencido os juízes Matias Neto e João Lages, que indeferiram, tudo nos termos dos votos proferidos. A última, temos mais um processo em mesa. Reclamação criminal número 06.015/58/2022, origem Macapá, relator Rivaldo Valente. Reclamante Alberto Silva Negrão. Reclamado juiz da 2ª Zona Eleitoral de Macapá. Eminente relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional. Senhor presidente, Alberto Silva Negrão ajuizou reclamação em face de ato do juízo da 2ª Zona Eleitoral de Macapá, em razão de suposta incompetência para sindicar o inquérito 56/2021, instaurado para apurar a prática em tese do delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Alegou o reclamante que, nos fatos em apuração, havia participação de autoridade que ostenta foro por prerrogativa de função, o que ensejaria a nulidade dos atos decisórios praticados. Aduziu que o delegado de Polícia Federal protocolou medida cautelar perante este regional, requerendo providências, e não informou ao juízo sindicante a necessidade de declinar da sua competência para processar e julgar a causa, o que teria o condão de anular todos os atos decisórios e a reiteradas prorrogações de prazo para o prosseguimento do inquérito. Alega que o ilícito decorrente de apreensões de cestas básicas é impossível, tendo em vista que não foram identificados os eleitores supostamente beneficiados pelo ato tido como corruptivo, não sendo admitido na hipótese tentativa do suposto crime eleitoral. Argumentou que a operação realizada pela Polícia Federal seria nula, porquanto invadiram a esfera privada e o sigilo de dados e comunicações dos investigados antes mesmo de haver decisão judicial. Afirma que a autoridade policial pediu, em 4 de abril de 2021, acesso aos dados contidos na CPU apreendida. Porém, antes da autorização judicial concedida no dia 8 de abril de 2021, a polícia já possuía conhecimento acerca do conteúdo. Ao final, requereu a concessão de medida liminar para sustar os atos de indiciamento perpetrados em face do reclamante, ante a manifesta nulidade de todo o processo investigativo, desde o início, deslocando a competência do juízo de primeiro grau para o Tribunal Regional Eleitoral supervisionar o inquérito policial, por violação ao princípio do juiz natural. No mérito, pediu manutenção da competência desta Corte, anulação dos atos praticados e o trancamento do inquérito policial. Da autoridade reclamadas, foram requisitadas informações e, em resposta, o juízo da 2ª Zona Eleitoral pontuou, em resumo, que, abre aspas, somente houve um ato decisório, sendo todos os demais existentes no inquérito somente de mero expediente, comunicação à autoridade policial de dilação de prazo concedida pelo Ministério Público. 2.
O ato citado se deu quando deferido em audiência com a participação do Ministério Público o pedido de quebra de sigilo telemático de dispositivo apreendido na residência de Daiane Ferreira Abu Rosson e indeferido o pedido de compartilhamento de provas e elementos de outros procedimentos em tramitação naquele juízo. Item 3. A decisão foi exarada sem que houvesse qualquer elemento indicador da participação do deputado Alberto Negrão nas investigações e que essa informação foi repassada pela autoridade policial quando comunicou a abertura de representação junto ao regional, com encaminhamento do inquérito policial e pedido de encerramento da representação em trâmite na zona eleitoral. Item 4. Após a vinda de petição formulada pelo parlamentar Alberto Silva Negrão, requerendo a declaração de incompetência daquele juízo, sobrevieram informações prestadas pela autoridade policial, esclarecendo que, no curso das investigações, foram encontrados fortes indícios de participação do deputado estadual Alberto Negrão nos fatos em apuração, motivo pelo qual a autoridade policial representou ao TRE Amapá por medidas cautelares autuada nesta Corte Regional, sob o número 28 de 2021, os autos do IPL 2020 15788 foram remetidos ao juízo competente e passaram a tramitar em segunda instância. Item 5. Que a representação foi encaminhada ao Ministério Público Eleitoral para a manifestação acerca do requerimento de encerramento e que até a data da informação não havia retornado ao juízo de primeiro grau. O então relator, esse pedido caiu à relatoria do doutor Augusto Leite, ele indeferiu a liminar requerida. A Procuradoria Regional Eleitoral sugeriu a redistribuição dos autos em razão da prevenção, uma vez que a representação número 28 de 2021 está diretamente relacionada ao IPL 125788 de 2020, que também é objeto da presente reclamação criminal. O órgão ministerial se manifestou pelo não conhecimento da reclamação ante a inadequação da via para a pretensão verdadeiramente almejada pelo reclamante. Quanto ao mérito, evidenciou que no momento do ajuizamento da representação pela autoridade policial, não havia indicativo da participação de qualquer autoridade com foro por prerrogativa de função. Asseverou que a extração de dados dos dispositivos eletrônicos apreendidos, feito pela Polícia Federal, não se confunde com acesso propriamente dito aos dados telemáticos contidos nos aparelhos, inexistindo qualquer violação à lei. Pontuou que os atos de prorrogação de prazo para a conclusão do inquérito deferido pelo promotor eleitoral, sob a supervisão da Justiça Eleitoral em primeiro grau, também não estão eivados de nulidade, pois somente após o deferimento da quebra do sigilo telemático foram constatados indícios da participação de autoridades revestidas de foro por prerrogativa de função. E os atos, além de não possuírem conteúdo decisório, não ensejaram nenhum prejuízo ao reclamante. Ao final, opinou pelo não acolhimento da reclamação. O então relator determinou a redistribuição do feito e, nestas condições, vieram os autos a mim conclusos. É o relatório, senhor presidente. Senhor Procurador Regional Eleitoral. Obrigado, senhor presidente, excelentíssimo relator, nobres julgadores. O Ministério Público Eleitoral vai fazer uma manifestação curta, apenas indicando seu entendimento sobre a presente reclamação. O primeiro fato a ser considerado por essa Corte é a inadequação da via eleita, tal como apontado no relatório ora lido por Sua Excelência o relator. Por quê? A reclamação é instrumento processual voltado à preservação da competência ou autoridade, ou eventual violação à autoridade de decisão de tribunal. O que o reclamante quer aqui, e ele explicitamente coloca isso nos seus pedidos, é a nulidade dos elementos encontrados, a nulidade dos atos praticados num inquérito
e o trancamento da investigação. Pedidos esses que notoriamente não encontram respaldo no estreito limite da reclamação. Como eu disse, o que se pode obter ao final de uma reclamação é uma decisão que venha afirmar e preservar a competência do tribunal ou a autoridade da decisão por ele proferida. Não é isso que pretende a parte. Superado o ponto relacionado ao conhecimento da reclamação, por isso o Ministério Público Eleitoral aponta essa preliminar, a síntese dos argumentos aventados pelo reclamante é um suposto acesso indevido ao conteúdo apreendido. Isso é uma inverdade, por duas razões. Primeiro, porque o que consta nos autos é um documento da Polícia Federal dizendo que preservou o conteúdo encontrado nos equipamentos. Ela fez isso, a autoridade policial fez isso justamente para respeitar o ordenamento jurídico que exige que a cadeia de custódia da prova, dos elementos probatórios, sejam preservados. O Código de Processo Penal, a partir de 2019, passou a tratar disso explicitamente. E a cadeia de custódia, eu me permito aqui ler a lei, é compreendida como o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Foi isso que fez a autoridade policial. Apreendeu e garantiu a incolumidade dos elementos apreendidos. E, tratando-se de material eletrônico e conteúdo telemático apreendido, o laudo da Polícia Federal limitou-se a isso, a dizer, esse é o hash que indica que espelhamos esses elementos e qualquer pessoa vai poder, em qualquer momento, garantir que o conteúdo que vai ser analisado, eventualmente, caso no futuro haja uma decisão judicial que autorize e que isso possa ser analisado, que esse conteúdo está preservado. Então, quanto a o argumento levantado pelo reclamante, é irrisório e, salvo data máxima vênia, contraria a legislação que regra a matéria em curso. Posteriormente, e aí houve o acesso a esse conteúdo apreendido, posteriormente houve uma decisão judicial que autorizou tal medida. E aí, esse procedimento foi adotado. Então, quanto a esse ponto, superado o conhecimento, vencida a etapa de conhecimento da presente reclamação, os argumentos levantados pelo reclamante devem ser afastados. Quanto à ausência ou à falta de supervisão por esse egrégio tribunal, o relatório de Sua Excelência o Relator dá conta dos fatos. A primeira apreensão, a primeira tomada de conhecimento dessa matéria não identificou qualquer pessoa com foro por prerrogativa de função. Logo, o juízo de primeira instância estava autorizado a conhecer daquela causa, assim como a autoridade policial e o Ministério Público Eleitoral de primeira instância. A partir do momento em que houve a análise do material apreendido, é que a representação foi formulada perante o tribunal competente, este Tribunal Regional Eleitoral, que passou a proferir todas as decisões, todas as manifestações de cunho decisório desde então. Falar em ausência ou falta de supervisão por esse tribunal é, a um ponto, desmerecer os atos praticados pelo ilustre relator e ignorar que nada foi praticado no inquérito policial. Nenhuma decisão foi proferida. Todo o conhecimento do conteúdo das medidas investigatórias foram levadas ao conhecimento do juízo desta corte, o que, por óbvio, afasta qualquer hipótese que é o que respaldaria uma eventual reclamação, afasta
qualquer hipótese de usurpação da competência desse tribunal. Reitero, no momento em que o juízo eleitoral analisou os fatos, não havia nenhuma autoridade com foro por prerrogativa de função. A partir do momento em que isso foi identificado, os autos passaram, a representação foi ajuizada perante essa corte e toda a matéria investigativa foi única e exclusivamente conduzida perante este tribunal. O Ministério Público Eleitoral lembrou também que, para que eventualmente seja reconhecida uma nulidade, há que se demonstrar prejuízo. Não é o ordenamento processual penal e civil acolhem o entendimento segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. E aqui, reitero mais uma vez, não houve prejuízo algum, porque esta corte teve conhecimento na pessoa do ilustre relator e nada foi submetido ao juízo de primeiro grau, que contou apenas com o registro no PJE das dilações de prazo. Não houve nenhuma decisão de cunho decisório, nenhuma manifestação com cunho decisório. Qual o prejuízo que pode ser identificado pelo registro no PJE de primeiro grau? E registro, faço mais uma menção, a representação foi protocolizada perante esta corte, e lá todos os atos foram praticados, e após a deflagração das medidas invasivas autorizadas judicialmente, as partes tiveram acesso aos autos. Então, tinham conhecimento do juízo, tinham conhecimento de todos os conteúdos produzidos, requereram e pleitearam diversas medidas. Então, tampouco o argumento de violação à competência dessa corte, a autoridade dessa corte e a competência dela pode ser acolhido. Volto ao início. A parte reclamante não pretende, e a verdade é essa, não pretende ver reconhecida e afirmada uma decisão dessa corte ou autoridade dela para o julgamento. O que ela quer, o que se pleiteou na presente reclamação, são temas absolutamente alheios a ela. Nulidade de eventuais atos praticados, trancamento de ação processual e cognição sobre o conteúdo de diversos atos que foram colocados foram praticados e foram colocados ao conhecimento do juízo responsável pelo inquérito. Então, tenta, de forma desviada, tirar a autoridade do juízo relator sob supostos argumentos de violação à competência e autoridade dessa decisão colegiada. O Ministério Público Eleitoral reitera as manifestações anteriores pelo não conhecimento e, superada essa fase processual, o não acolhimento dos pedidos. Como dito, primeiro, porque são incabíveis no estreito objeto de uma reclamação, porque não houve usurpação de competência ou violação à autoridade de decisões proferidas por essa corte. Pelo contrário, a competência deste órgão foi reconhecida a partir da conduta, em tese, criminosa cometida pelo reclamante. E, a partir de então, a investigação passou única e exclusivamente a correr no bojo da representação que foi ajuizada perante esse tribunal. É a manifestação, Excelência. Eminente relator, para voto do conhecimento. Obrigado, senhor presidente. Conforme relatado, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo não conhecimento da reclamação ante a inadequação da via para a pretensão desejada, o que se poderia concluir por meio da análise do conteúdo da inicial. O ponto central da tese defendida pelo órgão ministerial perpassa o juízo de admissibilidade e acaba por adentrar no próprio mérito da reclamação. Isso porque, para que os argumentos expostos pelo reclamante acerca da questão de fundo da demanda sejam apreciados, é necessário, de início, o conhecimento da reclamação. Assim, para que seja conhecida, é exigido tão somente o preenchimento dos requisitos de admissibilidade
quais sejam legitimidade, interesse de agir e a propositura da ação no juízo competente. Na espécie, todos os pressupostos estão presentes, porquanto a parte é legítima para o ajuizamento da reclamação e o fez perante o órgão jurisdicional competente e, por fim, possui interesse, na medida em que alega a ocorrência de usurpação de competência desta Corte. Nesse sentido, a existência ou não de atos de conteúdo decisórios praticados por juízo supostamente incompetente e a consequente usurpação da competência desta Corte são matérias atinentes ao mérito e, somente após a análise dos requisitos formais da demanda, é que poderão ser apreciadas. Diante destes argumentos, afasto a preliminar de inadequação da via eleita e conheço da reclamação, senhor presidente. Orlando Vasconcelos. Acompanhe, senhor presidente. João Lage. Presidente, eu vou ficar sem a imagem, porque quando eu coloco a imagem aqui, Sem não tem problema. interferência. Isso, aí eu vou ficar sem a imagem, tá? Estou Ok. justificando porque agora nós temos uma resolução do CNJ que recomenda que nós apareçamos no vídeo, mas eu vou ficar aqui, então, sem aparecer, porque está a interferência. O PNJ não conhece a Amazônia, não sabe que nós estamos na Amazônia. Que Pois aqui é, e aí nesse realidade, período são agora, diferentes. nesse período, Gilberto, agora, 6 horas, 5h30 da tarde, passa, eu soube agora esses dias, passa aí um negócio de não sei o que, um raio solar que interfere nas comunicações. Mas, assim, em relação ao conhecimento, penso que o Ministério Público Eleitoral, ele tem, em parte, razão em relação à reclamação não poder ser utilizada para reconhecimento de nulidade, né? Nesse ponto, o Ministério Público, eu acho que nós temos que conhecer parcialmente desse pedido, conhecer apenas no tocante à preservação de nossa competência. Eu ouvi bem a manifestação do relator, né? Na verdade, a matéria ela pode ser confundida lá na frente com o mérito, mas a gente não sabe qual vai ser o resultado. Então, assim, nulidade, de fato, não é objeto de reclamação constitucional. Por isso, eu acho que a possibilidade jurídica, né, neste ponto, né, de reconhecimento de nulidade, ela não pode ser acatada. O meu voto, então, é pelo conhecimento em parte, tão somente na questão que diz respeito Entendi. Você nesse à preservação da nossa competência. conhecer em parte apenas sobre a preservação da competência desta Corte. Entendi, João. Mário Franco. Presidente, eu vou acompanhar neste ponto também a divergência inaugurada pelo corregedor. O Instituto da Reclamação, de fato, a previsibilidade é apenas para garantir a autoridade das decisões do tribunal ou a preservação de sua competência. O que pretende o reclamante aqui, em tese, é exatamente o trancamento da investigação e arguição de nulidade, o que seria possível de ser conhecido caso tivesse sido impetrado, por exemplo, habeas corpus, mas não reclamação. Então, nesse ponto, eu pedindo vênia ao relator, também vou conhecer em parte da reclamação, apenas no que toca à preservação da competência do tribunal para se posicionar, se manifestar sobre as investigações. Augusto Leite. Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador. Da mesma forma, presidente, eu acompanho a divergência para conhecer em parte a reclamação. Matias. Eu também acompanho a divergência, presidente. Vossa Excelência pode prosseguir, relator. Obrigado, senhor presidente. De início, o Orlando pedido... Em parte. Acho que o Orlando não votou. Hein? Presidente. Acho que o Orlando não votou, presidente. Votou Foi o primeiro. Foi o primeiro. Desculpe, então. Pode prosseguir. Obrigado, senhor presidente. De início, impede esclarecer que a reclamação tem por escopo fazer prevalecer, nas situações legalmente previstas, a autoridade das decisões proferidas por órgãos colegiados, em sede recursal, os incidentes com força vinculante ou resguardar a competência dos tribunais. Na espécie, o reclamante defende, em síntese, que houve usurpação da competência desta Corte pelo juízo da segunda zona eleitoral
na medida em que houve a prolação de decisão no bojo do procedimento investigatório instaurado para apurar a suposta prática do delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, no qual figurava como investigado autoridade com foro por prerrogativa de função. É fato público e notório que o reclamante é detentor do cargo de deputado estadual e está no pleno exercício de seu mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Deste modo, é incontestável o fato de que atualmente ostenta privilégio de foro, de modo que as demandas judiciais eleitorais a ele concernente devem ser propostas no segundo grau desta especializada. Ocorre que, da análise dos autos, não é possível constatar a existência de qualquer ato praticado pelo juízo ACU que subsidiem a tese do reclamante, nem mesmo de maneira indiciária. Da detida análise dos autos do inquérito 56 de 2021, procedimento que tramitou na segunda zona eleitoral e originou a presente demanda, verifica-se que nenhuma manifestação judicial com conteúdo decisório foi proferida, de modo que a ausência de ato judicial desta natureza é empecilho lógico para a alegada usurpação de competência deste colegiado. Com efeito, o que se verifica nos autos do procedimento que tramitou no primeiro grau é que, após a instauração de inquérito pela autoridade policial, foram realizadas diligências no sentido de apurar a autoria e a materialidade dos fatos sob investigação, o que culminou em representação formulada pelo delegado de Polícia Federal pela quebra de sigilos telemáticos de CPU apreendida durante a fiscalização realizada pelo Ministério Público Eleitoral com o apoio da Polícia Militar em 4/12/2020, 2 dias antes das eleições municipais em Macapá. Imperioso esclarecer que a representação foi protocolada pela autoridade policial em 6 de abril de 2020 e endereçada ao juízo da segunda zona eleitoral, porque, à época, as investigações não davam conta da participação de pessoas que ostentavam foro por prerrogativa de função. Nenhum dos suspeitos ou investigados estava investido àquela altura do procedimento investigatório, em função que ensejasse o deslocamento da competência para este regional, de modo que os pedidos formulados na representação foram parcialmente deferidos pela juíza da segunda zona eleitoral em 8 de abril de 2021. Necessário destacar ainda que, ao contrário do que aduz o reclamante, inexiste qualquer nulidade na operação realizada pela Polícia Federal, posto que não houve devassa dos dados contidos na CPU apreendida antes da autorização judicial. Em verdade, o que se constata dos autos é tão somente a extração dos dados contidos no objetos apreendidos, sem que se tenha procedido o efetivo acesso ao conteúdo das mídias extraídas, conforme consta expressamente no laudo pericial criminal. Acerca do tema, a extração dos dados armazenados na CPU apreendida é procedimento legalmente previsto no artigo 158-A do Código de Processo Penal, que detalha a sequência de atos a serem obedecidos com a finalidade de assegurar a cadeia de custódia. No caso, para que a autoridade policial pudesse garantir e preservar os possíveis elementos de provas colhidos por meio da apreensão da CPU, era imprescindível a extração dos dados e, por entender que seria de interesse para o deslinde das investigações, foi devidamente requerido pela via judicial autorização para o acesso ao conteúdo, o qual somente foi realizado após a decisão da juíza eleitoral. Com efeito, foi somente após a análise judicialmente autorizada dos dados constantes da CPU e aparelhos celulares apreendidos que a autoridade policial vislumbrou a participação do reclamante nos fatos investigados e, a partir de então, passou a endereçar representações e requerimento a esta Corte. Tanto é que a este relator foi distribuída a representação 28 de 2022, cujo objetos foram medidas cautelares requeridas em face do reclamante e outros investigados, os quais já foram, inclusive, apreciadas pelo colegiado em 3/12/2021, por ocasião do julgamento dos agravos regimentais interposto pelos representados. Desta feita, resta evidente que não se sustentam as alegações do reclamante no atinente à nulidade dos atos praticados pelo juiz eleitoral da segunda zona eleitoral de Macapá, na medida em que nenhum ato judicial de caráter decisório foi proferido até que fosse conhecida a participação de autoridade com foro por prerrogativa de função nos fatos investigados.
e ainda que queira embasar a tese do reclamante na decisão que deferiu a quebra do sigilo dos dados telemáticos da CPU e dos aparelhos telefônicos apreendidos, necessário rememorar a teoria do juízo aparente, amplamente aceita pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso está nos meus votos, o julgamento da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski e outro de relatoria do STJ, relatoria do ministro Ribeiro Dantas. Está no meu voto. Por fim, no tocante à impossibilidade de caracterização do ilícito decorrente da apreensão de cestas básicas, entendo que a discussão não se mostra cabível no bojo da reclamação, porquanto consubstanciada a matéria atinente ao mérito de eventual denúncia a ser oferecida pelo órgão ministerial. E, acaso haja o recebimento da denúncia, é a ação penal a via adequada para a realização desta análise. Diante disso, senhor presidente, voto pelo não acolhimento da reclamação. É o voto. Juiz Orlando Vasconcelos. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional, o eminente relator esmiuçou integralmente a matéria, pelo que eu me sinto confortável em segui-lo integralmente. João Lage. Também acompanho. Mário Franco. Com o relator, presidente. Augusto Leite. Com o relator, presidente. Matias Neto. Com o relator, presidente. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por maioria, conheceu parcialmente da reclamação. Este ponto vem sido o relator e o juiz. Foi o outro, o Orlando Vasconcelos, e no mérito negou o provimento da reclamação por unanimidade, tudo nos termos do voto proferido. Aí, nesse caso, João Lage, como você foi vencedor, você vai ser o relator designado, né? Não, acho que dá para... O argumento é todo do Rivaldo, acho que permanece nele. Tem que mudar, mano. Tem que mudar. Não, mas é o mérito, presidente. É o mérito. Não, só se ele mudar o voto para te acompanhar. Não, Senhor presidente, no meu voto, inclusive no mérito, eu me atenho à questão do conhecimento. Tribunal, veja bem, aqui estava uma questão do tribunal, o Ministério Público foi muito claro, ele arguiu isso aí contra. Então, apenas na questão, o tribunal apenas conheceu a maioria parcialmente na questão da competência. E tem outro, tem a questão, como muito bem realçou o Ministério Público. Então, neste particular, só vocês conheceram apenas em relação à competência desta Corte. Mas tem aí a questão da ação penal. O Ministério Público é muito claro. Então, a não ser que Vossa Excelência, que os dois aderiram, se eles aderirem... Não há, presidente, perdão, com todas as linhas, não há divergência no mérito. Mas aí, então, eles têm que aderir ao teu voto. Isso é uma questão... Não, se fosse caso, senhor presidente, para evitar, eu vou aderir, então, o voto da divergência apresentada, senhor presidente. Retiro. Então, conheço parcialmente, então, relacionalmente à competência. E o Orlando Vasconcelos também adere? De igual modo, senhor presidente, de igual modo. Então, o resultado do julgamento, então, por unanimidade, conheceu parcialmente da reclamação e, pelo mesmo quórum, julgou improcedente tudo nos termos dos votos proferidos. Consulta os eminentes pares se há algum processo em mesa. Então, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão e até amanhã. Obrigado, presidente. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Até amanhã a todos. Até amanhã. Recording stopped. Amigos.